usar esses dispositivos, né? Então nós vamos agradecendo mais uma vez a presença dos irmãos hoje aqui, com irmãos na igreja, dentro de um número bastante reduzido de pessoas, devido ao decreto do nosso governador do estado, mais uma vez salientando a importância de estarmos respeitando, né, a questão das leis estaduais, das leis municipais. Então a nossa igreja priva sempre, né, por estar em conformidade com as leis municipais, as leis estaduais e as leis nacionais, né? Nós entendemos por bem e que é um dever de todo cristão estar obedecendo às leis. Então o número de pessoas hoje no nosso templo é bastante reduzido, né? Domingo também teremos a presença, mas também bastante reduzido, mas as nossas transmissões, estas não têm limite, né? A transmissão, ela não tem um limite de pessoas, ela chega em todos os lugares. Aonde tiver uma pessoa que acesse a rede social, ela pode ser abençoada pela transmissão da palavra. Portanto, você que nos acompanha, é de suma importância que você faça o seguinte, né? Em recebendo a mensagem, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal e compartilhe as nossas transmissões, porque quando você compartilha, outras pessoas também acabam recebendo a mensagem, acabam recebendo a transmissão da palavra, a mensagem de uma forma geral. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante que de fato as pessoas ouçam do Evangelho, porque é ouvindo da palavra de Deus que a nossa fé acaba aumentando, que a gente acaba adquirindo a fé vem pelo ouvir. Nós nas quartas-feiras, nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Romanos, escreveu aos Romanos. Então, na última quarta-feira, nós terminamos o capítulo de número 6 da carta que Paulo escreve aos Romanos. O último versículo do capítulo 6 que Paulo escreveu aos Romanos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é um versículo que nós, os cristãos, deveríamos de termos ele decor na nossa vida. Porque aqui sintetiza, por exemplo, a vida e a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Desde que o ser humano é ser humano, né, a morte paira sobre a humanidade. Todas as pessoas, elas nascem com um dia determinado para morrer, né? E a Bíblia diz de que as pessoas morrem porque é um pagamento pelo pecado que entrou no mundo através da pessoa de Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, né, Deus cumprindo um dos seus atributos, que é o atributo da justiça, Deus decretou mesmo antes de Adão pecar, Deus decretou para a humanidade. Deus disse para Adão: o dia em que dela comeres, ou seja, o dia em que você me desobedecer, certamente morrerás. Como Adão desobedeceu a Deus, então a morte entrou juntamente com Adão. Como nós fazemos parte da raça humana, todos nós trazemos por herança esta sentença: nós nascemos com um dia definido para a nossa morte, né? Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos. Uns vão mais cedo, outros um pouco mais tarde. Algumas pessoas sofrem mais para morrer, outros morrem às vezes sem grandes sofrimentos. Mas o que a gente entende, em suma, é de que todo ser humano, ele tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, né? Seja problema de saúde, seja problema de relacionamento, seja problema financeiro, todo ser humano é afetado, né, por problemas, por lutas, né? Deus, quando tira o homem do jardim do Éden, Deus, quando expulsa o homem do jardim do Éden, ele sentencia o homem a um sofrimento, né?
E nós somos testemunhas de que nós sofremos as consequências da desobediência do nosso primeiro cabeça federal, que foi Adão, o primeiro homem criado por Deus. Só que o nosso versículo, esse último versículo que eu li, é interessante porque ele não para aí. Ele diz assim: se o salário do pecado é a morte, tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha lá, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por mais que nós vivamos neste mundo com data marcada para morrermos para este mundo, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós então criamos uma vida nova, uma expectativa nova de uma vida eterna nas regiões celestes. Isto nos motiva a enfrentarmos a nossa luta do dia a dia, enfrentarmos os nossos obstáculos de cabeça erguida, sabendo de que a nossa morte não é o fim. A morte de todo cristão não é o fim de uma história. A morte do cristão, ela é uma passagem. Ele morre, então, ele deixa este plano e ele parte automaticamente para um plano espiritual, na presença do Senhor Jesus. Quem está dizendo isto é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo dizendo de que o dom gratuito de Deus, veja só, é um dom gratuito, Deus nos dá de forma gratuita. Não tem como eu comprar a vida eterna, né? Mas e se eu pagar 1 milhão pela vida eterna? Não tem como pagar, né? E se eu quiser pagar R$10? Não tem, né? Então o que eu faço para ter a vida eterna? É de graça. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Deus nos dá a vida eterna. E é muito interessante que nós olhamos esse aspecto de que Deus nos dá a vida, justamente para quê? Para que nós tributemos única e exclusivamente a Ele a glória pelos séculos dos séculos, né? É Ele o autor da vida, é Ele o dono da vida eterna. E quando Ele nos presenteia, naturalmente nós temos uma gratidão, devemos uma gratidão a Deus, uma gratidão eterna. Nós recebemos dele um grande presente e seremos gratos a Ele para todo sempre, devolvendo única e exclusivamente para Ele a glória por todos os séculos, né? Se o homem pudesse comprar, a glória de Deus seria reduzida. Por isso que Deus dá gratuitamente, para que a glória seja única e exclusivamente de Deus. Amém? Bonito isso daqui, né? Isso aqui é muito confortante para o nosso coração. É muito confortante. É interessante porque a partir do momento que eu tenho a vida eterna, então eu começo a tributar única e exclusivamente a Deus toda a glória, todo o louvor, toda a honra, toda a honra que seja dada a Ele, que é o autor da vida, né? O autor da vida eterna. Agora nós vamos então entrar no capítulo de número 7. Lembremos que nós estamos no capítulo 6. Capítulo 7 está falando sobre santificação. O tema geral é santificação. Agora nós entramos então no capítulo de número 7. Capítulo de número 7 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Então você acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ele faz uma pergunta, né? Aí ele diz o seguinte, ele faz uma comparação. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com um outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. O texto prossegue dizendo: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós carecemos que nos ajude com instrução vinda do Teu Santo Espírito, para olharmos para este texto e aprendermos uma verdade que signifique muito na nossa caminhada. Em nome de Jesus, com muita humildade, nós precisamos da Tua ajuda. Assim oramos, agradecido em nome de Cristo. Amém. Então, vamos lá, vamos prosseguindo. A palavra então está falando sobre santificação. A santificação é um processo. Santificação, ela acontece, ela está acontecendo e ela ainda vai acontecer. Santificação é um processo, então. Quando, milagrosamente, muitas vezes, a gente não consegue entender, não consegue compreender isso. Quando o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tem compaixão de um ser humano, olha para ele e vem fazer morada nesta pessoa, esta pessoa ela é tornada santa. Ela é santificada pela ação do Espírito Santo. Por que ela é santificada pela ação do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é santo. A própria palavra diz, é o Espírito Santo. Então, por exemplo, o Espírito Santo, quando ele vem e habita numa pessoa, ele torna esta pessoa santa. Porque, veja só, tem que ter compatibilidade. Então, ele vem para o meu corpo, e quando ele habita em mim, ele me torna santo. Ele me separa para um propósito. Mas vamos lembrar. Mas eu antes, outrora, não era santo, eu era pecador. Então, quando o Espírito Santo vem e habita em mim, eu deixo de ser pecador? Não, eu não deixo de ser pecador. Eu continuo pecador. Mas eu continuo santo, mas agora eu estou santo. Veja só como é, isso aqui é interessante nós entendermos. Então o Espírito Santo vem, ele habita em mim, ele me torna santo. Ele implanta dentro do meu coração uma fagulha de santidade. Não é fagulha. Seria menosprezar a capacidade do Espírito Santo. Ele implanta uma fogueira inteira. Ele implanta todo o poder dele dentro do meu coração. Ele vem com todo o poder dele dentro de mim. Então eu recebo uma natureza santa. Mas eu ainda continuo pecador. Eu ainda continuo com a natureza adâmica. Eu ainda continuo caminhando, sofrendo o dano do pecado. Então eu passo a ter uma natureza santa e também uma natureza pecadora. Isso daqui fica muito claro aonde que a gente vê isso nas Escrituras. A gente vê isso em Efésios, quando ele diz assim, Gálatas, Gálatas, porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não seja feita a vontade, Ou seja, um milita contra o outro. Então a minha natureza adâmica, ela vai militar contra a natureza divina que foi implantada dentro do meu coração, para que o Espírito Santo seja sufocado dentro de mim. Por sua vez, o Espírito Santo vai militar contra a natureza carnal, para mortificar a força da carne. Isso aqui é claro, É sossegado isso aqui. Então eu tenho duas naturezas. Natureza santificada, santa do Espírito Santo, e também a natureza carnal. Tem uma ilustração
Eu já falei ela, mas eu quero repetir. Tem uma ilustração que diz o seguinte: então é como se você tivesse dois cachorros, né, ou dois animais poderosos dentro do seu peito. O qual deles você alimentar mais é o que vai vencer a batalha, é o que vai vencer a luta. Se eu alimentar mais a minha parte espiritual, a minha parte espiritual vai sobrepujar a natureza carnal e logo eu serei um cidadão mais espiritual do que carnal. Mas se eu alimentar mais a minha natureza carnal, na hora de um embate vai sobressair quem? A natureza carnal. Então, por exemplo, e essa luta ela acontece todos os dias, né? E aí é bem visível. Todos nós passamos por esse processo. Todos nós passamos, né? Quantas vezes a gente não erra, né? Quando você deveria de agir pacificamente e você age com violência. O que significa? Significa que a tua natureza carnal, naquele momento, foi mais forte do que a natureza espiritual. Isso aqui é interessante nós entendermos, né? Mas muitas vezes, por exemplo, você é ofendido e você para e fica pensando e fala assim: quer saber? Eu vou deixar para lá isso daí. O que isso significa? Que a tua natureza espiritual sobrepujou a natureza carnal e aí você tirou de letra uma situação embaraçosa. Isso aqui é muito perceptível no nosso dia a dia. No nosso dia a dia nós sentimos muito este embate dentro do nosso coração, né? Então, por exemplo, nós fomos tornados santos lá com a descida do Espírito Santo, mas ainda nós estamos num processo de santificação. Por quê? Porque nós estamos nessa luta do dia a dia. E vamos chegar numa hora em que seremos santos por completo. Quando será isso? Quando a minha natureza carnal descer ao túmulo, né? Quando ela não exercer mais nenhuma força sobre mim, então eu me tornarei santo para sempre. Estarei para sempre na presença de Deus. Isso aqui é muito interessante nós entendermos, porque é sobre isso daqui que agora que nós vamos tratar neste momento. Porque a Bíblia diz assim: porventura, o tema que nós estamos tratando, né, é libertos para servir. Por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque nós somos libertos do quê? Né? E servir a quem? É fácil nós entendermos, né? Libertos do poder do pecado, da força do pecado, destinado para servir a Deus, destinado para servir a santidade. Então ele diz assim, olha, o tema do capítulo 7, a minha versão revista atualizada diz assim: a analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Aqui tem uns que dizem que Paulo estava se referindo ao judeu e à lei de Moisés, e tem alguns que falam que ele estava falando sobre a lei romana, né, porque ele estava escrevendo para os romanos. Mas a gente tem que lembrar de que mesmo em Roma tinha uma comunidade judaica muito forte, foi para quem ele escreveu esta carta. Aí, então, ele faz uma comparação, ele diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo, né, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, a mulher é casada com o marido e ela fica, então, obrigada, né, à lei matrimonial, ao marido enquanto o marido viver. Mas nós poderíamos também falar o inverso, poderíamos falar a respeito da mulher, né? Do marido também, de que o marido está ligado à sua esposa, né? Enquanto ela estiver viva. Isso aqui é lei, né? Então, mas e se eu sou casado com a minha esposa? Nós temos um acordo, nós temos
um pacto. Nós temos um pacto mesmo que eu tenho com ela, né? Perante Deus, inclusive, de obedecermos àquilo que Deus determina. Mas e se eu arrumar uma outra mulher enquanto eu estou casado com ela? Eu estou pecando, eu estou infringindo a lei. Por quê? Porque eu devo satisfação a ela, como ela deve satisfação a mim. E aí, então ele vai falar agora, dizendo, mas se eu morrer, ou se ela morrer, né, a gente fica desobrigado de cumprir aquela lei, até porque não tem sentido, né? É assim que funciona. O próprio Deus diz de que até que a morte os separe, até que a morte os separe. Agora ele pega esta ideia do casamento e aí ele transfere agora para algo que está dentro do nosso estudo. Ele diz assim, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos tratar esse assunto sobre o poder do pecado e o poder de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora você não está mais obedecendo à lei do pecado, agora você morreu para a lei do pecado, agora você fez um contrato com um outro dono, com um outro senhor. Então, antes de eu conhecer a Cristo, né, eu era escravo do quê? Da lei do pecado. Mas quando eu vim a conhecer a Jesus, eu arrumei um outro dono. Mas para que este outro dono tenha poder sobre mim, eu preciso morrer para meu antigo dono. Ou o meu antigo dono precisa morrer para mim. Difícil isso daqui, né? Difícil da gente entender, difícil da gente compreender isso. Mas para que eu constitua Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu preciso morrer para o pecado. Ou seja, o pecado ele não pode exercer mais domínio sobre mim. É claro, ele vai caminhar comigo, ele vai estar comigo, mas a minha natureza divina, ela tem que sobrepujar a natureza carnal o tempo todo. Este é o desafio. Por isso que é necessário então, eu quero entregar a minha vida para Cristo, eu quero ser uma nova criatura. É preciso você entender de que você terá que morrer para muita coisa que outrora você praticava. Coisa que antes você fazia sem nenhuma restrição. Quando você vai para Jesus, quando você vai para entregar a tua vida para Cristo, você terá que abandonar aquilo. Mas e se eu não conseguir abandonar? Porque tem pessoas que podem dizer, o troço é tão forte, pastor, mas é tão forte que eu não consigo abandonar. Pelo menos lutar todos os dias da tua vida para abandonar, você tem que lutar. Tem que estar no teu coração um desejo profundo de abandonar a vida velha para constituir uma vida nova. Isso é real. Então é preciso que haja uma morte para as coisas antigas, para que a vida nova floresça no meu coração. Prossegue ainda o texto dizendo, porque quando vivíamos segundo a carne, o versículo 4 diz assim, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei,
estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É muito importante nós entendermos isso aqui. Se você está andando numa rua que não tem placa nenhuma dizendo a velocidade da via, a quantos quilômetros você andará nela? A quanto lhe convir. Por quê? Porque não existe uma lei regulamentando a quanto você deve andar. Mas se tem uma lei dizendo que é a 30 por hora, então aí o que aconteceu? Você está entendendo que é a 30 por hora que você tem que andar. A lei a que Paulo se refere, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, o decálogo, ele veio para dizer para o homem, para qualificar e para quantificar os pecados. A lei veio para que se avultasse o pecado, para que o pecado viesse à tona. Porque se não tivesse uma lei dizendo que não pode matar, e a pessoa matasse, como que ela seria julgada? Mas a lei veio e disse, não pode matar. Então se a pessoa matasse, era julgado segundo a lei. Então a lei, ela veio para que se avultasse o pecado, para que o pecado ganhasse evidência na vida das pessoas. Até hoje é assim. Até hoje a lei, ela vem para mostrar os nossos limites e os nossos pecados. Interessante isso daqui, porque o nosso texto está falando muito sobre lei, fala muito sobre a lei. Por exemplo, ele diz aqui, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, não cobice a mulher do próximo, não furte, não mate, não roube. Então, quando as nossas paixões elas ficavam em evidência, aí ele diz assim, em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora ele diz, agora, porém, libertados da lei, nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Aí você pode perguntar para mim assim, mas pastor, então a lei não tem sentido nenhum? É claro que tem. A lei, ela nunca deixou de existir. A lei sempre existiu. A lei que nos aponta os nossos erros sempre nos existiu. Mas a gente não é mais escravo da lei. Não, a gente não é mais escravo da lei. Você não tem que ter medo da lei. O que ele escrevendo nesta carta mesmo ele diz? De que aquele que obedece à lei não teme a autoridade. Então, quando eu obedeço a lei de forma voluntária, de coração voluntário, por que eu temeria as autoridades? Não preciso temer as autoridades. Mas quem é que obedece à lei de forma voluntária? O que conhece Jesus, o que é nascido de novo. Aquele que tem um coração transformado, esse obedece à lei sem grandes dificuldades. Ele não fica charamingando por causa de cumprir a lei. Ele cumpre, sabendo de que a lei é temporal, de que chegará uma hora em que ele estará liberto para sempre da lei, estará para sempre com Deus. A lei que rege o cristão não é a lei humana, é a lei divina. A lei suprema sobre a vida do cristão é uma lei divina. E ele cumpre as leis normais do dia a dia, sem grande peso, sem grande sofrimento. Ele cumpre por obediência a Cristo, por obediência a Deus. Isso aqui parece... Não sei se isso soa bem aos nossos ouvidos ou não. Às vezes não, né? Se nós estamos sofrendo muito para cumprir as leis, significa o quê? Pode significar de que ainda nós estamos meio escravos do pecado. Se nós estamos sofrendo muito para cumprir a lei, se cumprir a lei ordinária do dia a dia está sendo muito pesado para nós, pode acontecer que o pecado ainda esteja exercendo um certo domínio sobre os nossos
sobre as nossas vidas. É preciso que a gente fique atento com relação a isso. Ah, mas eu não entendo a lei. Não precisa entender. Não precisa entender a lei. Afinal de contas, a gente nunca vai entender as leis. As leis humanas a gente não entende. Haja visto o que vem acontecendo no nosso país, né? Basta a gente perceber, por exemplo, o que vem acontecendo nesses últimos dias. Aí você fala assim, mas como que a gente vai entender a lei? A gente não entende, a gente não compreende a lei. Porque a lei é feita por homens e homens falham. Então a gente vai obedecer, mas a lei é muito, muito injusta. Sim, a lei deste mundo é injusta. A lei deste mundo é injusta. A lei que não é injusta é a lei divina. Mas a lei deste mundo, ela vai sempre ser injusta. Alguém sempre vai ser beneficiado, enquanto o outro vai ser prejudicado pela lei. Então nós passamos neste mundo uma vida de aflição. Sim, todo cristão passa uma vida de aflição neste mundo. Por quê? Porque nós não somos cidadãos desta terra, nós somos cidadãos celestiais. Pedro diz, nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Então, por certo que nós vamos passar por, às vezes você vai cumprir a lei, sabe, sem nenhum sentido, mas a gente vai cumprir. Mas agora eu quero parar de tocar nesse assunto, eu quero aplicar com os irmãos a seguinte verdade. Então nós somos libertos, o pecado já não exerce mais domínio sobre nós, amém, glória a Deus por isso. O pecado já não nos escraviza mais, nós fomos chamados para servir a um outro Senhor, a um outro Deus, e este outro Senhor e este outro Deus, ele requer de nós algumas coisas. Eu quero que os irmãos abram comigo em Êxodo capítulo 23, versículo 25. Êxodo capítulo 23, versículo 25 da palavra de Deus, diz assim, aqui na Bíblia: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, quando eu decido que eu quero obedecer a Deus, que eu quero servir a Deus, o que Deus faz comigo? Quando eu decido que eu quero então agora obedecer ao meu novo dono, ao meu novo Senhor, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Quando eu sirvo ao meu Deus, quando eu busco servi-lo de todo o coração, de todo o entendimento. Mas e se Deus não tirar? Porque pode ser que Deus não tire, pode ser que Deus permita a doença. Veja só, permite. Pode ser que Ele permita a doença. Não é porque Deus é mau. Deus cumpre o seu plano cabalmente no nosso coração. Mas a Bíblia diz de que Ele está sempre atento ao nosso clamor. Em última instância, Ele nos dará o livramento. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio 10, 12. Diz assim a palavra de Deus neste versículo. Muito interessante isso daqui, quando nós olhamos para o versículo, porque diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma? Então, o que é que Deus requer de nós? O que é que Deus requer da igreja de Deus, do Israel de Deus na dispensação, e a igreja do Senhor? Requer obediência. A palavra diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? E aí poderíamos perguntar para cada um de nós, o que é que Deus requer de mim?
Em vez de Israel, coloque o teu nome aí. E agora o Gabriel, né? Agora o José Vinícius, agora o Dorival. O que é que Deus requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos, os seus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma? É isso que Deus quer, é isso que Deus requer de nós. Ele também requer reverência. Salmo capítulo 2, livro dos Salmos capítulo 2, é o versículo de número 11 do livro de Salmos. Traz também para nós uma palavra muito importante, muito sensata. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Temor e tremor. Devemos entender de que Deus é digno de todo o temor, mas Ele também deve pôr um pouquinho de medo no nosso coração. Nós não nos referimos a Deus como qualquer um. Não, Deus não é qualquer um. Deus não é meu amigo, Deus não é meu coleguinha. Eu não trato Deus de você. Não. Eu trato Deus de Senhor. É digno, é honroso chamá-lo de Senhor. Eu fico entristecido às vezes quando vejo principalmente alguns hinos, alguns cânticos da atualidade, chamando Jesus, chamando Deus de você. Eu confesso que eu tenho dificuldade até de continuar ouvindo às vezes o cântico. Quando começa a falar muito de Jesus, de você, eu não consigo, eu tenho dificuldade com isso. Porque eu não entendo que Jesus seja você. Jesus não é você. Jesus é Senhor. E a gente precisa entender isso, compreender. A gente precisa ter um pouco de receio de Deus. Precisa ter um pouco de medo dele. Ele não apenas mata o corpo, mas ele tem poder para lançar uma alma no inferno. Vamos entender com quem que nós estamos lidando, né? Efésios capítulo 6, versículo 7. Vamos lá para o Novo Testamento. Já estamos terminando a nossa transmissão. Para você que está nos acompanhando, dentro de alguns instantes estamos encerrando a nossa transmissão aqui. Efésios capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Homens a gente serve na força da lei. Ao Senhor, o nosso serviço para Ele deve ser voluntário, deve ser de coração voluntário. Nós trabalhamos, quem trabalha nas empresas, né? Você vai lá e tem horário para chegar, tem horário para sair, tem horário para o almoço. Isso é servir aos homens. Servir a Deus, ele vai além, né? Diz assim a palavra, né? Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 7. Servindo de boa vontade. Que o teu coração seja voluntário no serviço ao Senhor. Que não seja algo obrigatório. Eu vou na igreja, então tenho que marcar ponto. Tenho que chegar lá às 8 horas, às 20 horas para bater o ponto para entrar na igreja. Não. Venha uma hora antes, venha meia hora antes, né? Venha com um coração agradecido, venha para a casa do Senhor com alegria no coração, né? Que não seja um peso para nenhum cristão vir à casa de Deus com tristeza, né? Que seja realmente um motivo de alegria, que seja um motivo de regozijo. Deus requer também de nós que a gente faça isso. Eu quero ainda, dentro dessa lógica de alegria, ler com vocês Hebreus. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor. Mas eu quero destacar essa palavra agradável, né? Diz assim, de modo agradável. O nosso serviço para Deus tem que ser de modo agradável. Eu não posso querer servir a Deus burrento, de cara fechada, bicudo, né? Não, Deus não aceita. Deus não quer esse tipo de serviço. Ah, mas eu tenho que cantar no louvor, mas não estou contente, né? Não tem sentido. Ah, mas eu quero participar da igreja, mas não estou feliz. Difícil entender isso, né? Que Deus quer que você faça isso de forma que seja uma forma agradável. Agradável para você, agradável para a tua família, agradável. Que isso seja bom, né? Que você venha para a igreja sentindo prazer no coração, né? Que você vá para uma leitura da Bíblia, que essa leitura seja agradável. Que você entre na presença de Deus em oração, mas que isso seja de forma agradável. Que não seja um peso, não seja um pesar. Nossa, novamente tenho que orar. Não tem sentido isso, né? Por quê? Porque nós fomos libertos do poder, estamos sendo libertos do poder do pecado, estamos sendo alimentados cada dia mais pela ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo está sobrepujando dentro do nosso coração a força que o pecado exerce. Este em síntese, é isso que nós precisamos entender. Que Deus nos ajude, porque a gente sabe que a luta não é fácil, né? A carne é tinhosa, é malandra, a carne é poderosa, né? E muitas vezes nós levamos muito mais invertida do que a gente gostaria, né? Então nós precisamos entender isso, compreender e entrar numa dependência profunda de Deus, do Espírito Santo, para sermos fortalecidos por Ele e para continuarmos servindo a Deus, né, de forma agradável, de forma respeitosa, de forma reverente, com bastante obediência. E de fato o Espírito Santo tenha a liberdade de trabalhar isso no nosso coração, né? O que nos chama muita atenção é justamente esse acesso que temos ao trono de Deus para receber dele a ajuda. Ele não é um Deus que se ausentou, muito pelo contrário, Ele é um Deus muito presente na nossa vida e está sempre disposto a nos ajudar. Vamos orar encerrando esse tempo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque um dia, Pai, nos libertastes do pecado, nos tornando cidadãos celestiais. Um dia, Pai, teve misericórdia de nós e pusestes dentro do nosso coração o teu Santo Espírito, nos tornando cidadãos celestiais, nos tornando cidadãos que um dia estaremos na pátria amada para sempre contigo. Oh Pai Santo, mas este mundo nos assedia, este mundo nos puxa para a direção contrária. Por isso, ó Pai, nós carecemos do teu auxílio, nós carecemos da tua ajuda, nos sustentando, nos exortando, nos disciplinando, ó Pai, para fazermos a tua vontade, para entendermos, compreendermos a tua vontade e assim podermos praticar no nosso dia a dia. Nos abençoe e nos fortaleça nesta batalha, até o dia em que o Senhor permitir, aonde para sempre estaremos livres da influência deste mundo mau. Nós te agradecemos, ó Pai, rogamos do Senhor mais uma vez, que seja com todos aqueles que com muita humildade se aproximam de Ti, clamando por auxílio. Nos ajuda, Pai, quebrantando o nosso coração, nos fazendo de novo, se for necessário. Em nome de Jesus, nos despeça agora e seja conosco durante todo este resto de semana, durante toda a nossa vida.
Nós oramos agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.